Nos automóveis é importante garantir que o centro de massa CM de cada conjunto roda-pneu coincida com seu centro geométrico. Esse processo é realizado em uma máquina de balanceamento, no qual o conjunto roda-pneu e pneu é colocado para girar a uma velocidade constante. Com base nas oscilações medidas, a máquina indica a posição do centro de massa do conjunto e pequenas peças de chumbo são fixadas em lugares específicos da roda até que as vibrações diminuam. Durante o treinamento de sua equipe, a fim de corrigir a posição do centro de massa indicado pela máquina, o mecânico apresenta o esquema a seguir, com 5 possíveis pontos da roda para posicionar uma peça de chumbo. Em qual ponto deve ser fixada a peça de chumbo para corrigir a posição do centro de massa desse conjunto roda-pneu. Observe que o centro de massa ele tem que estar exatamente no centro geométrico do conjunto todo. Só que o centro de massa ele está deslocado aqui. Então observe aqui, se o centro de massa está deslocado aqui e eu preciso trazer o centro de massa para cá, então qual é a posição que eu devo colocar? Se eu colocar a esferinha de chumbo aqui na posição 1, o que é que vai acontecer? O centro de massa ele vai ser deslocado no sentido da peça 1. Se eu botar na posição 2, o centro de massa ele vai ser deslocado aqui para o eixo, aqui no 2. Se eu colocar no 3, na peça 3, o centro de massa ele vai deslocar sempre no sentido da peça de chumbo. Lembra, o centro de massa ele vai sempre se deslocar na direção de onde eu adicionar uma massa a mais no corpo. Ou seja, se eu adicionar uma massa aqui no 3, então o centro de massa ele vai tender a se deslocar, ele vai se deslocar aqui na direção e sentido de 3. Então, portanto, ele vai se deslocar para cá no sentido e direção de 3, portanto, gabarito letra C. E se eu botasse aqui a peça 4, o centro de massa ia se deslocar no sentido de 4, então ele ia parar bem aqui em um dos eixos, mas não ia estar no centro. Portanto, o gabarito da questão letra C.